Bom, então, voltando aqui, boa tarde mais uma vez a todas e todos. Obrigado pela presença. Agradecer mais uma vez a Ana e o Bernardo por trazerem esse momento especial aqui para dentro do nosso espaço, aqui para a nossa companhia. Obrigado, Ana. Boa tarde. Estou muito feliz e emocionada de estar aqui. Não tenho muito o costume de estar na frente, assim, em exposição, então fico um pouco sem graça, mas me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui, especialmente ao lado do Bernardo Kamutsuko e com tantas pessoas aqui que me ajudaram a esse livro ser realidade, tantas pessoas que me doaram o tempo e as histórias, né, as memórias, para estar aqui. E vou deixar o Bernardo também se apresentar um pouco, falar um pouquinho, e depois a gente vai ter uma conversa, é mais uma conversa mesmo, falando um pouco das duas narrativas dos livros, e a gente abre para as perguntas, mas não vamos tomar muito tempo de vocês, tá? Nessa tarde gostosa. Bom, boa tarde também a todos, também agradeço a presença de todos, pessoas que algumas que eu não vi há muitos anos. Eu não preparei nada de especial para dizer, só queria talvez começar dizendo que o comentário que eu mais ouvi sobre o livro é como ela era bonita, né? É um comentário que me pegou muito, porque, como vocês sabem, tem um capítulo no K em que eu mostro que a nossa mãe dizia para ela como você é feia, né? Aliás, eu fui muito criticado por causa desse capítulo, mas ele, na verdade, não foi inventado, né? Bom, acho que para começar isso, então, boa tarde, eu agradeço a todos e vamos ver o que a Ana vai querer me perguntar aqui. Na verdade, eu acho que a gente vai falar um pouco de como que foi o começo dessa história toda, né? O K, ele foi escrito em que ano? O K, acho que a primeira edição, acho que 2011, por aí, mais ou menos, O K, para quem não conhece e não leu ainda, conta a história de uma forma ficcional, mas totalmente verdadeira, da busca do Bernardo, do pai, pela Ana, quando ela desapareceu em 74. E aí vai relatando toda essa procura, essa angústia de não saber onde está. E depois de alguns anos, através de um amigo nosso em comum, o Flamarion, que está aqui, nem sei como, eu nunca te perguntei como foi esse processo de pergunta, mas eu fui convidada para escrever o livro da Ana, e a pergunta é essa primeiro. Deixa eu contar essa história. Em primeiro lugar, na busca, envolveu também a minha mulher, na época, uma busca muito dramática, e ontem mesmo tivemos uma crise em casa, quando ela começou a se lembrar daqueles tempos. Mas a história desse livro começa, na verdade, um dia que eu descobri que eu estava perdendo a memória. Melhor, eu desconfiei que estava perdendo a memória. E aí fui fazer uns exames, Alzheimer, aquela coisa, e não tinha nada de Alzheimer, mas eu descobri que eu tinha um tumor no cérebro. Calma, não se assuste. Era um tumor benigno, e já se passaram 4 anos, ele não evoluiu, ele já está solidificado, não vai acontecer nada, mas essa descoberta me fez repensar tudo, né? Aí eu tive a percepção da finitude da nossa vida, né? Coisa que nunca tinha me ocorrido antes, para falar a verdade, né? E aí eu comecei a pensar nas coisas que ainda precisavam ser feitas, né? As pontas que estavam soltas e tal. E, na verdade, a biografia da minha irmã era uma coisa que precisava ser feita, né? E aí me ocorreu, mas eu não tinha condições de fazer, eu próprio, não tinha. Então, eu consultei o Flamarion, que é o meu consultor editorial permanente, que, aliás, é responsável pela primeira edição do K, pela Expressão Popular. Depois de 3 editoras recusarem, aí ele falou, por que você não vai lá na Expressão Popular? E ele que me deu as dicas todas. E o Flamarion me indicou essa moça, que eu não conhecia, toda muito sensível e muito assim, pelo visto, muito inexperiente ainda, muito, né? Muito nervosinha e tal. E eu
tudo bem, vamos lá, né? E aí foi assim que começou, e o meu papel foi apenas o de indicar pessoas, amigas, familiares, e entreguei para ela a papelada que eu tinha, e ela que mexeu nisso. É isso aí. Bom, quando esse convite aconteceu, eu estava grávida, de mais ou menos uns 6 meses do meu segundo filho, então eu já tinha uma filha. Eu estava fazendo doutorado e terminando o documentário. Então, eu lembro que eu comentei com a Marion, olha, me interessa muito, eu adoraria fazer, mas eu não tenho condições de fazer agora. E aí a gente combinou, eu fui conhecer o Bernardo e expliquei a situação, e aí ele falou, não, tudo bem, eu espero quanto tempo? Eu falei, uns 4, 5 meses, né, a mais, até o Ernesto nascer, enfim, tudo acontecer. E aí, algumas pessoas aqui, eu lembro que eu fui entrevistar com o Ernesto no colo, né, o Zé Eli, eu lembro com certeza, o Silvio Bandi, também eu lembro que ele ficou com o Ernesto no colo vários momentos, porque eu amamentava o Ernesto, ele era bebezico, e era assim para poder ser feito. Olha lá, o tamanho dele agora, vem cá, né? Olha só como ele cresceu. E para mim era isso mesmo, porque eu sou jornalista, há muito tempo escrevo, vivo da escrita, mas eu nunca tinha escrito um livro inteiro. Tinha escrito capítulos em livros, artigos, né? Com doutorado a gente escreve muito, mas eu nunca tinha escrito. E biografia é uma coisa muito difícil de se escrever, né? Porque a gente mexe com um bem muito raro, que é a memória das pessoas, né? Sobre alguém. E ainda mais uma situação como essa, né, que a Ana, ela tinha vestígios em todos os lugares, e uma coisa que o Bernardo tinha me dito e que ficou muito forte para mim, era que, no primeiro encontro, é que ele não gostaria que a Ana fosse só um nome numa lista de desaparecidos políticos, que ele gostaria que as pessoas conhecessem quem, de fato, era a Ana. Né? E ele mesmo falou, nem eu sei quem era a Ana. Não sei como que ela era com as amigas, o que ela fazia, como ela se comportava. E aí esse trabalho começou, um trabalho bem eu digo que foi uma costura de retalhos, assim, né? O Bernardo me deu uma primeira lista de nomes, alguns telefones de pessoas importantes, e eu comecei a ligar, e o Zé Eli nem se lembra, mas eu era do Globo Rural durante muito tempo, e uma vez o Zé Eli tinha ido no Globo Rural, então eu tinha o contato dele por causa disso, então acho que foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei, e assim foi, uma pessoa me indicando a outra, e a gente foi chegando nos lugares, nas pessoas. Essa aqui é a minha mais velha, essa é a Tarsila. E uma coisa que duas coisas que foram muito difíceis para mim para escrever esse livro. A primeira é estar à altura do Bernardo. É verdade. Porque como que, né, depois que você lê os livros do Bernardo e depois que você o conhece como profissional, o livro do Bernardo, que foi a tese dele de doutorado, guiou muito as minhas decisões na faculdade e depois no mestrado, doutorado, e quando ele entrou, começou a escrever romance também. E o Bernardo, vocês não devem imaginar isso, tem uma fama de ranzinza, né? Não parece, né? E eu lembro que, quando eu comentei com um amigo meu que eu ia conhecer o Bernardo e escrever o livro, ele falou, você tem certeza? Mas a Mutsuko está aqui e ela pode confirmar isso. O Bernardo sempre foi um doce comigo. E a sensação que eu tive é de que eu fui muito acolhida naquela casa, e ele não me entregou os papéis, ele me entregou o tesouro que ele tinha. Que ele me entregou uma caixa cheia de cartas e fotos da Ana, cheia de memórias. E era muito difícil saber que eu estava lidando com uma ferida muito aberta ainda, não só para o Bernardo, mas para todas as pessoas com quem eu entrevistei. Praticamente todas as entrevistas tinha choro, tanto meu quanto dos entrevistados. E aí começou a chegar num momento em que a sensação que eu tinha é que eu ia juntando retalhinhos de cada pessoa, ia construindo um mosaico do que era a Ana,
E aí chegou no momento que a sensação que eu tinha é que eu era a pessoa que mais conhecia a Ana no mundo. Porque era eu quem tinha escutado todo mundo falando da Ana. E escutei histórias que eu não publiquei, por exemplo. E escutei histórias que foram muito difíceis de entender. E era muito complicado você ir juntando esses retalhos e formar quem era a Ana. E aí uma coisa que eu achei, um caminho que eu achei para que a Ana aparecesse no livro e que não fosse só aquilo que a gente pensa da Ana, porque a Ana são muitas. Para cada uma das pessoas que a conheceu, ela era uma. Né? Ela marcou a pessoa de uma maneira única. Foram as cartas. Por isso que o capítulo das cartas é o maior do livro. Porque eu senti que eu precisava dar voz para a Ana, para que ela falasse, não as pessoas falassem por ela. E aí acho que as cartas, ela tem muito disso. E, inclusive, muito de não ter... O fato das cartas serem cartas no momento que ela já está sofrendo perseguição, no momento que já está ficando difíceis, e serem cartas que nada disso transparece, acho que isso diz muito também, né, sobre ela. E aí eu queria perguntar para o Bernardo, eu queria que ele falasse um pouco como que foi ir recebendo essas informações. Como que foi você ir vendo que eu ia te mandando as coisas, as versões do livro, como que foi para você ir descobrindo, se você descobriu alguma coisa que você não sabia, e como foi você receber essas informações? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu li a primeira versão que ela escreveu, dei algumas sugestões, mas eu decidi, já depois dessa primeira leitura, que o livro não era meu, o livro era dela. Que era uma coisa que ela que tinha que fazer do jeito dela, do jeito que ela quisesse, e não me meti mais no livro. Né? Agora, tem algumas coisas que aparecem... eu acho que, para entender a minha relação com a minha irmã, precisa ver assim, nós temos 5 anos de diferença. Então, 5 anos, as escolas são outras, os amigos são outros, os tempos também não são exatamente os mesmos, né? Então, havia uma grande distância entre nós. Havia proximidade porque era uma família muito precária, muito reduzida. Então, tinham essa proximidade porque nós éramos só nós, né? Praticamente. Mas, por outro lado, tinha essa distância. Eu, totalmente mergulhado no movimento sionista, imigrei para Israel com a cabeça toda naquela utopia, e ela já vivendo uma outra utopia, ela já pega um tempo em que o sionismo já não estava com aquele astral todo, já era visto criticamente, e também a política. Nós, no movimento sionista na minha época, para nós a política local era marginal, era secundária. A gente participava marginalmente e se interessava marginalmente. Mas já na época dela, não. Já na escola secundária, já tem um movimento secundarista, são outros tempos, né? Então, nós vivemos muita coisa parecida, mas a maior parte das coisas eram diferentes. Então, alguma coisa da pesquisa que você fez, das entrevistas, das informações, tem ali alguma novidade para mim, alguma coisa que me surpreendeu. Mas a essência da história, na verdade, é que, na verdade, é uma história trágica, porque eu, quando volto de Israel e começo a me empolgar pela política daqui, porque eu chego aqui na época das paritárias, logo 2 anos antes do golpe, né? E eu logo caio no jornalismo, visto a camiseta do jornalismo com enorme entusiasmo, de maneira quase que acrítica mesmo, né? Uma coisa quase que uma devoção ao jornalismo. E ela estava já vivendo uma vida clandestina que eu desconhecia, né? Totalmente.
já fazia parte da vida clandestina dela que os outros não deveriam saber, né? Então, aí é que está a tragédia toda, né? Quer dizer, então, é isso. A parte que mais me surpreendeu... Hã? Sim, comecei no Amanhã e foi. A parte que acho que mais me surpreendeu do teu relato, eu acho que é o final dramático, aquela história do Muniz Bandeira. Aquilo realmente é triste até de a gente ver, né? Que eles, na verdade, caminharam para a morte, praticamente se sacrificaram, como se fosse um martírio, né? Se martirizaram, uma coisa totalmente desnecessária, né? Podiam estar todos vivos, não só eles, tantos outros podiam estar vivos hoje. É isso. Essa semana, com o suicídio da Sabrina Bittencourt, me veio muito à cabeça a história da Ana de novo, de pensar assim, quanto que vale a vida, né? Assim, o quanto que vale a vida pessoal e quanto vale a luta pelo todo, pelo aquilo que você acredita. E são escolhas muito individuais, né? Eu acho que eu não vejo a Ana como uma vítima. Muita gente me escreveu achando a Ana como uma vítima da situação. Eu acho que a Ana, ela de alguma maneira, ela fez escolhas. E as escolhas a gente faz dentro daquilo que a gente e daquilo que a gente pode no momento que a gente está vivendo, né? E é muito difícil isso, porque foi muito difícil para mim, para eu conseguir escrever o livro, não entrar num julgamento de valor das escolhas dela. Por mais que eu, pessoalmente, discorde de como se desenvolveu, como se desenrolou. Então, eu acho que é um momento que hoje a gente vive um momento político, de novo, né, com algumas questões vindo à tona, e eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas, mas, ao mesmo tempo, pensar o que leva as pessoas a esse extremismo, né, tanto de um lado quanto do outro. E uma coisa que eu fico muito feliz pelo livro é que, como a Ana morava um pedacinho em cada pessoa, e aí eu acho que eu acabei conseguindo fazer mesmo essa costura, hoje cada pessoa que lê o livro, a Ana mora dentro de uma pessoa que talvez nunca tinha ouvido falar dela ou que nunca conheceu. E eu acho que esse legado, ele só existe por causa de você, porque você escolheu contar essa história, decidiu abrir isso, porque não é fácil. E também só existe porque todas as pessoas que me deram entrevista também escolheram abrir. E também não foram histórias fáceis, nenhuma história foi fácil, né? Tem histórias de gente que ela foi se despedir, de gente que tentou fazer coisas por ela e não conseguiu. Tem gente que a última vez que a viu foi triste, foi uma forma triste, o último encontro, nunca se imaginava que era o último encontro. Então, eu acho que agora a Ana, de uma forma bonita, ela continua vivendo. Ela continua vivendo. E eu acho que isso é uma coisa que me emociona muito e eu fico muito feliz, por isso que eu falo que me sinto muito honrada de estar aqui e de ter escrito esse livro e de esse ter sido meu primeiro livro, porque eu tenho certeza que eu acho que ela vai tocar a vida das pessoas, especialmente os textos dela, das cartas dela, acho que toca muito a gente, para a gente olhar e ver um ser humano tão íntegro e que acreditava tanto naquilo que ela vivia e lutava, e de quanto isso é importante para a gente hoje, né? Ainda hoje. É isso. Se o pessoal perguntar, não sei. Não, eu só queria dizer que ela fez escolhas, mas ela também foi vítima. Não é que ela não foi vítima e fez escolha. Eu queria relativizar isso. Não, você tem toda a razão. Ela foi vítima do sistema e foi vítima da ditadura, eu digo, na relação
dela ter permanecido com o Wilson até o fim, nesse sentido. Mas você tem toda a razão. Ela é vítima de um sistema que até hoje não a reconhece, né? Não sabemos onde estão os restos dela, não sabemos. Isso é uma coisa que até hoje não se sabe o que aconteceu com ela, onde ela foi sequestrada, como ela foi morta, onde estão os restos dela. E isso é algo que a gente tem que cobrar da justiça e tem que ser cobrado e tem que ser falado. Obrigada que você falou. Eu falei num outro sentido, mas é isso mesmo. Ela é vítima de um sistema que até hoje faz isso com as pessoas e a gente nunca reviu essa história de uma maneira que traga isso à luz e, de fato, cure essas feridas que estão aí nas pessoas, passando de geração em geração, né? Obrigado. Eu acho que a nossa geração de 68 deveria fazer mais a sua autocrítica para que os jovens de hoje não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Tem uma coisa que é uma mentira, que é muito dita hoje em dia, que nós lutamos pela redemocratização. Na verdade, nós lutávamos contra uma ditadura de direita e por uma ditadura de esquerda, tipo cubana, castrista ou algo parecido. Então, eu acho importante a gente falar que nós cometemos erros, e a Ana e tantos outros companheiros também foram vítimas desses erros, que foi esse radicalismo da luta armada. Muito obrigado. Então, você vê que coisa, né? Nós estamos num ponto que a Ana está sendo julgada de novo. Que absurdo, né? Que ponto nós chegamos nessa terra? O único crime que ela cometeu foi não conceder. E ao fazer esse tipo de comentário dos erros, é como se a gente estivesse justificando a teoria dos dois demônios. É uma pena que teve tanta gente do polo do judaísmo que apoiou o Bolsonaro. Que vergonha, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. É o seguinte, eu já li os dois livros, o Kadish e o K. E eu acho duas fotografias da mesma paisagem que se complementam. O K foi escrito com sangue e o teu livro com raciocínio, com a construção. Mas a pergunta que eu queria te fazer, para o Bernardo ele já respondeu. É uma dúvida que eu tinha, Bernardo, agora que a história é absolutamente pública e tem que ser, que ficou uma dúvida se você não conhecia a atividade clandestina, e você já respondeu que não conhecia. Você foi pego de surpresa também, né? Bom, fica essa pergunta. Eu vou responder depois. Você quer E a segunda coisa, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Eu gostei muito da primeira parte do seu livro, em que você relata como o Estado de Israel motivou, através de posições de socialista e de esquerda, a juventude, a juventude do mundo inteiro, em particular a juventude judia do mundo inteiro. Então, eu queria te cumprimentar, porque eu confesso que eu conhecia muito pouco da história da mobilização da juventude, inclusive em São Paulo, na década de 40, 50, 60, em torno do Estado. É muito bonito o que ela escreveu, eu acho eu estou dizendo isso para recomendar às pessoas que vão ler o livro, prestar atenção nessa descrição que você faz, que eu achei muito boa. E fica a pergunta, Bernardo, é uma curiosidade meio pessoal. Não, eu vou responder. Bom, em primeiro lugar, eu preciso lembrar a vocês que o Wilson, marido da minha irmã, que também desapareceu na mesma época, foi meu colega de escola, de faculdade. Éramos colegas, não só colegas, até nos reunimos às vezes para estudar juntos. Fizemos alguma atividade política juntos, eu e ele,
organizamos uma exposição comemorativa dos 30 anos da Guerra Civil Espanhola, com painéis grandes lá na Maria Antônia, que depois o DOPS levou. Então, tínhamos uma afinidade política e ideológica, e, mesmo como jornalista, eram das coisas da época. A gente fazia algumas coisas clandestinas aqui e ali, todo mundo fazia isso, né? Mas eu tinha uma certa alergia, acho que por medo, esse negócio de luta armada, essa coisa nunca me atraiu muito. Então, eu fugi um pouco disso. Mas houve uma ou duas ocasiões em que eu, inclusive, participei com o Wilson de ações clandestinas. Numa ocasião, ele pediu que eu ajudasse ele a roubar alguns mimeógrafos. Naquela época, a gente fazia panfletar, alguma coisa com mimeógrafo. Aliás, salvo engano meu, a turma dele roubou os mimeógrafos de uma outra turma também de esquerda, não me lembro, mas nós fomos até Campinas roubar esses mimeógrafos, e eu me lembro que eu fui com o meu carrinho com ele. Numa outra ocasião, já mais tarde, não sei se foi ele ou a minha irmã, me pediram para guardar uma maleta em casa, que era tipo 007, e a maleta tinha um revólver, tinha balas, tinha alguns passaportes. Eu acho que tinha, inclusive, um passaporte que era do Joaquim Câmara Ferreira nessa maleta. Então, veja, não é que eu não sabia das atividades clandestinas. Alguma coisa eu sabia, que ele andava metido em alguma coisa, mas eu não sabia que a minha irmã estava tão metida nisso. E muito menos sabia a dimensão do envolvimento deles. Nunca, jamais. Só fiquei sabendo depois. Entende? Então, é assim, precisa um pouco entender o clima da época, né? No próprio jornalismo, nós fazíamos algumas coisas que eram clandestinas, denunciávamos torturas. Eu produzi, junto com um colega, um primeiro livro denunciando tortura, que a minha mulher levou clandestinamente os originais para a Inglaterra, publicamos lá anonimamente. Então, é pouco isso, mas o fato de eu estar tão fascinado pelo jornalismo, por um lado, fez com que eu ficasse vivo até hoje, foi, acho que, o que me salvou, e, por outro lado, me levou a não ver o que estava se passando com ela, entende? A verdadeira drama que ela estava sofrendo. Respondeu, Neto? É isso. Vou fazer pergunta, né? Mas... Olha, eu era mais amiga da Cira. Eu tenho uma diferença com a Ana, mais ou menos igual a que a Ana tem com você. Ela é de 42, eu sou de 47, né? Mas teve uma época que vocês moravam naquele prédio na esquina da Eduardo Prado com a Rio Branco, que eu encontrava muito com ela. Era na esquina da Eduardo Prado, né? Acho que foi quando o seu pai casou de novo, né, que vocês foram morar lá. E a Ana era uma pessoa que estava fazendo mestrado, já tinha terminado a faculdade, sei lá, e o Wilson não. O Wilson sempre achei muito estranho, porque eu também sou do Instituto de Física, ele era muito caladão, tinha uma base do partido antes do racha, e ele não participava, mas depois eu soube que ele era do partido, mas militava em outro lugar. E ela também pouco falava dessa relação. Eu tive mais relação com a Ana, assim, profissional, quando eu também já tinha feito, acho que, o mestrado e fui contratada no Instituto de Física. E a Ana sempre mostrou um profissionalismo, assim, trabalhava na química, dava aula, publicava, quer dizer, não dava para imaginar que ela levava uma outra vida clandestina. Para mim foi assim um choque, né?
E o Bernardo veio da Europa, lá da Inglaterra, e me procurou para saber se eu sabia alguma coisa a respeito, porque foi mais ou menos na mesma época em que caiu o pessoal da executiva do PCB. E eu não sabia de nada, né? E eu sempre fiquei muito intrigada por que a Ana e o Wilson foram... Porque o pessoal que era da LN caiu todo entre 71 e 72, talvez meados de 73, né? E o que aconteceu para eles sobreviverem até 75, né? 74. Tá certo. Mas as prisões do PCB também começaram em 74. E eu não conseguia casar as coisas. Alguém das pessoas que você entrevistou tem alguma explicação para isso? Essas explicações, elas são um pouco mais complexas do que a gente imagina, né? A Ana e o Wilson, nesse momento, eles eram, até onde a gente consegue apurar, né? Porque muita gente a Helene, nesse momento, está muito fragmentada, e ela tinha como, na sua base, a ideia de se trabalhar células também muito independentes, né? Então, as pessoas eram da ALN e não sabiam quem era quem, né? Então, mesmo que alguém tenha sido da ALN ao mesmo tempo que a Ana e o Wilson, provavelmente não estavam juntos na linha de frente naquele momento. Mas o que se sabe é que a Ana e o Wilson, nesse momento de 74, eles eram quem estavam sustentando a ALN por causa dos seus trabalhos formais. Porque tanto o Wilson quanto a Ana o Wilson trabalhava na Telefônica e a Ana tinha o trabalho no Instituto de Química, e eles sustentavam as ações com seus salários, porque também não tinha muito mais como fazer ação armada, porque você também não tinha tanta gente mais para desenvolver isso, e era um momento que a repressão já tinha acabado com quase tudo. Então, eles se sustentaram e permaneceram firmes até o final, nesse sentido, de que se eles... a ideia que passa é de que se eles fraquejassem naquele momento, toda a organização deixaria de existir. A ideia que se tem é essa. Não vou dizer que isso é 100% a história completa, porque não é, mas, do ponto de vista da Ana e do Wilson, era isso. E como eles eram pessoas que tinham uma vida oficial e iam todos os dias nos lugares, tinham um trabalho e tudo, eles acabaram não sendo os primeiros alvos da ALN. Eles eram alvos secundários da ALN. A ALN começou em 69, né, a acabar. Né, 68, desculpa, com Marighella, quase novembro de 69. No final de 68. 68. E aí você tem um momento muito já, a repressão é muito forte já. Então, eles tinham atividades que eram atividades não tão de frente, que colocassem eles no topo da lista para serem mortos, mas em 74 a ditadura já tinha decidido acabar com todo mundo. Então, assim, não era para sobrar ninguém. Então, não era como no começo da ditadura, que você era preso e você era torturado e você poderia permanecer preso durante muitos anos e sair. Em 74, né, você tá tudo se acabando. Tem a Araguaia se acabando, tem o PCB que achou que não ia acontecer nada e vai em cima do partido. Quer dizer, tudo está se acabando nesse momento. Então, eu acho que eles acabaram entrando... sofrendo essa repressão, naquele momento de que ninguém mais pode permanecer vivo. A ideia é essa, de que eles querem, de fato, eliminar. Não basta mais torturar, não basta prender, você elimina mesmo. Tanto que eles não são presos, né? Em nenhum momento eles passaram por delegacia, por nada. Não se sabe onde há. A ideia que se tem é que talvez eles tenham ido para a Casa da Morte, em Petrópolis. Mas eles nunca foram presos. Né? Nunca se tentou prendê-los porque eles tinham cometido algum crime que se soubesse, porque assaltaram em algum lugar, então eles iam responder por esse crime. Não, na verdade, eles foram eliminados. Né? Isso. Aí ia para a química até na véspera do dia que ela foi presa. Né? Também não tinha contato diário, mas... Não, mas ela foi.
Boa tarde. A Ana, assim como a Yara, para pessoas como eu, que sou judia, sou militante, assistente social, tenho uma inserção, me sinto brasileira, me sinto singular e universal, a Ana é um ícone, como a Yara, é uma simbologia da resistência. E acho que é importante assim, destacar que nós, como judeus, somos como qualquer outro povo, há de tudo. A heterogeneidade tem que ser aceita também para nós, porque a questão do Bolsonaro hoje, infelizmente, foi uma escolha eleitoral também que tem que nos levar a rever os pontos críticos da nossa atuação. Então, Ana sobrevive de várias maneiras, através do seu livro, através do seu significado. E, infelizmente, a ditadura não foi totalmente derrotada naquele momento. Talvez por isso que a gente sinta, de vez em quando, para quê? Mas tem uma função. Todos os ex-presos políticos, todos os desaparecidos, têm uma grande missão na vida, né? E nunca serão esquecidos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? O pessoal aí de fora quer falar alguma coisa? Fiz aquele comentário. Então, nós pegamos esse período final aqui da USP, da Química, né? Onde ela foi demitida por abandono de cargo. Esse cinismo da USP. E aí a Comissão da Verdade lá da USP, o professor Dalmo Dallari, pegou essa determinação na mão, né? Ele falou: Adriano, qual que você acha que seria a coisa mais importante, mais significativa da gente contar de tantas barbaridades que houve aqui na USP? E eu falei: professor, eu acho que o caso mais emblemático da história da USP é devolver o reconhecimento do Instituto de Química, como a Ana Rosa, como professora, tirar essa coisa ridícula que foi o abandono de cargo e reintroduzir ela como professora, reconhecer, enfim. Acho que foi a coisa mais importante, se não é que foi a única, que aquela Comissão da Verdade fez. Aí fizeram uma cerimônia lá com o reitor e tal. Eu acho que seria, eu não sei, eu cheguei agora, não consegui pegar o livro antes, eu queria que você comentasse, né? Porque dos judeus, ela falou da Yara e da Ana. Eu, por exemplo, era muito próximo do Gelson Reicher, lá do Ipiranga, da Faculdade de Medicina, né, que tem todo o irmão da Felícia, que era uma das cabeças mais fantásticas. E tem o Charles Schreider, né, lá da Santa Casa, que é um pouco anterior a gente. Eu só conheci ele assim, um pouco à distância, mas o Gelson não. Era um dos textos mais fantásticos do teatro universitário. E, então eu queria e tem aquela história do pai do Gelson com Isaac Abramovich, aquela coisa terrível, né, daquele diálogo terrível. Então eu queria, se você pudesse pegar essa parte da USP, da Química. Eu vou até pedir para o Bernardo responder, porque uma das escolhas do livro, que foi uma decisão que a gente chegou no momento que a gente contou a história da Ana e aí chegou no desaparecimento dela, e aí a gente ficou muito em dúvida, eu fiquei muito em dúvida de como seguir, se eu seguia contando o que aconteceu depois, como que foi para o Bernardo e para o pai saberem, como foram os começos das buscas, e aí tem muita informação da Embaixada Americana, alguns documentos que a gente conseguiu recentes, de troca de mensagens. E aí uma escolha mesmo foi o livro acabar no desaparecimento, porque eu acho que o K
ele conta esse outro lado. Então, quem participou muito do trabalho, acho que da USP, desse reconhecimento, acho que é o Bernardo, acho que ele explica melhor do que eu. Bom, eu tenho uma visão muito radical sobre essa questão da USP, né? Talvez vocês não concordem com o que eu vou dizer, mas eu acho que quando a USP, depois de tantos anos, reconhece que errou, no fim ela está sendo hipócrita pela segunda vez, cínica e oportunista, na verdade. Porque aí ela quer faturar em cima do fato de que ela, sabe, eu não aceito essas coisas. Porque é difícil aceitar, sabe? Até porque a USP, toda a admissão de que ela errou, tudo foi feito pela metade também. Por exemplo, o relatório que a reitoria pediu lá para o setor jurídico, que foi o mesmo setor jurídico que justificou a demissão dela anos antes, o relatório tenta justificar, porque na época as autoridades, não sei o quê, não tinha justificativa. Ali foi um episódio que, na verdade, até hoje, para mim, é inexplicável, sabe? Inexplicável, porque era uma votação secreta, ninguém ia se expor. Todo mundo sabia já naquela altura que ela estava sendo sequestrada pelas forças de segurança. Então, eu não sei, eu não consegui explicar. Às vezes eu tenho uma explicação, às vezes eu tenho outra. Às vezes eu acho que foi uma coisa de um elitismo acadêmico, ela não era importante na química, ela não era vista como importante, né? Pelos aqueles grandes professores que tinham vindo da Alemanha, com aquela tradição acadêmica refinada, né? Ou até um certo viés político, que ela talvez viam ela como uma pessoa mais interessada em política do que em química, não sei explicar, mas foi um momento de falência em que as pessoas vivem uma falência de valores sem se perceber o que está acontecendo. Que eu acho que também aconteceu um pouco aqui nesse episódio agora recente da campanha eleitoral, né? Que as pessoas não se dão conta da dimensão das coisas. Então, eu acho que foi isso. Depois, assim, a USP é uma universidade com uma tradição já escravagista, né? Eu me lembro que uma vez, já depois que tudo isso tinha acontecido, o reitor era o Goldenberg, que, aliás, teve um filho também sequestrado pelas forças de segurança e não foi morto, mas ele sofreu uma sequela. Mas o Goldenberg uma vez me levou lá na reitoria, porque eu editava lá um jornal, teve um quiprocó, e ele me mostrou a galeria dos reitores anteriores da USP. Esse aqui era fascista, esse aqui também era, esse aqui também é. Ele mesmo falando isso, o Goldenberg, porque ele tinha uma formação meio positivista, né? E não se esqueça de que foi um reitor da USP, o Gami Silva, que escreveu lá os atos institucionais, né? Um deles, não sei qual deles. Então, é uma universidade que já tem uma tradição meio discutível, né? É isso aí. Eu, na verdade, até hoje não aceito essas desculpas da USP, nada disso, sabe? Não aceito. Eu queria falar um pouquinho agora. O Bernardo, na verdade, falou, eu tenho umas coisas que o Bernardo, inclusive, eu sei que colocou que o Bernardo, acho que uma época ficou nessa linha que ele está falando, né? Revoltado com a química, por ele ser da física e a irmã ser da química. Não sei se você chegou a ter essa revolta. Chegou a ter essa revolta quando a Ana ainda não tinha desaparecido. Mas a química, na verdade, foi a indústria química foi o sustentáculo da Alemanha nazista. Quem me ensinou isso foi o Bernardo.
né? Então, tem umas coisas do tipo assim, né, que provém. Mas eu queria falar alguns aspectos da Ana Rosa, que acho que o Bernardo, ao pedir para a Ana Castro escrever o livro, queria ressaltar que não foram muito levantados até aqui, mas a Ana Castro coloca isso no livro, né? Era o aspecto cultural. Por exemplo, eu não sabia que a Ana Rosa tocava no piano a marcha turca. Eu soube no livro, né? no livro. Mas tem umas coisas da Ana que muito me emocionam. Uma vez eu me lembro que a Ana, eu não sei se a Ana, nós fomos muito amigos, dividimos salas, né, e coisa e tal, fizemos confidências sobre, mais ela saber de mim e das minhas namoradas, das minhas desilusões amorosas, do que o contrário. Mas a gente foi muito amigo. E uma vez eu não me lembro quem estava na fossa, e eu acho que não morava mais em Santo André, mas eu andava muito de trem de subúrbio. E tem uma coisa, olha, eu estou ficando arrepiado de contar a história. Nós começamos ao entardecer, eu saí, eu não sei se ela ia para o Tucuruvi na época, eu sei que nós pegamos trem na Estação da Luz, eu tinha experiência de andar de trem, embora fosse pão duro, então a gente começou a ir e voltar em alguns lugares. Não me lembro todos os percursos que a gente fez, mas sem pagar a nova passagem, né? A dureza da época. Mas uma coisa que eu me lembro que a gente já estava ali pelo lado de Pirituba, por ali, estava entardecendo, e as luzes das casas da periferia estavam começando a se acender. E isso acho que eu não contei para a Ana antes, não está no livro, mas eu acho que é ótimo para ver o temperamento da Ana Rosa. A Ana falando assim, olha, Serginho, em cada uma dessas casinhas tem uma luzinha acendendo, tem a mulherzinha preparando a janta para o marido que vai chegar do trabalho, para mostrar a extrema sensibilidade humana que a Ana Rosa tinha. Que é uma coisa que, inclusive, acho que norteou muito, inclusive, a vida dela, norteou aquilo que a gente hoje pode achar erradas opções, ou coisa e tal, mas era essa sensibilidade que eu tinha. E toda vez que eu lembro aquela música que eu sei que o Vinícius de Moraes colocou póstumamente a letra em cima de uma canção do Garoto, que acho que foi o Baden-Powell que deu para ele a partitura do violão, e eu sei que tocaram, a música que chama Gente Humilde, que o Chico Buarque, inclusive, diz que não fez nada da letra, acho que ele mudou um versinho lá, e o Vinícius queria ser parceiro do Chico Buarque, botou o Chico como parceiro. Mas quando eu lembro dessa cena do subúrbio, eu lembro que igual a quando a gente passa, eu muito bem, vindo do trem do lugar que a gente passa no subúrbio. É gente humilde, que vontade de chorar. Essa sensibilidade a Ana Rosa tinha, na verdade. E ela ensinava para a gente que filmes que a gente, ali na época do cinema novo, devia ver. Ela tinha muito essa cultura, assim, muito ampla, muito diversificada, que a gente das ciências exatas, de modo geral, não tinha, né? Eu acho que certamente tem pessoas que podem contar isso muito melhor que eu, mas eu queria ressaltar esse aspecto da Ana. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sinto muito que eu cheguei atrasada. Então posso até falar alguma coisa que já foi comentada, mas provavelmente não. Meu nome é Shirley Schreier, por parentesco prima do Charles Schreier, que foi morto pela tortura em 1969, e amiga de muitos e muitos anos da Ana Rosa. Na verdade, acho que a coisa é assim, muito mais amiga no plano pessoal do que em outras facetas. A gente conviveu muito, eu concordo totalmente com o Sérgio
sobre a personalidade da Ana Rosa, que era muito inspiradora e que ensinou muita coisa para a gente, né, sobre cultura. Ela dissertava, né? A gente fez muita coisa junto, quer dizer, talvez, em termos pessoais, eu seja a pessoa que mais tenha convivido com ela. Viajávamos, fazíamos... sempre tive muita saudade dos nossos papos. Eu ia te mandar um slide, acabei não mandando, onde eu fiz essa imagem, e do lado a minha dedicatória a ela da minha tese de livre docência, que é mais ou menos o que eu já falei. Então, eu era muito mais de esquerda do que eu sou agora, certamente não nada radical como o Bernardo. Eu gostaria de pontuar mais esse outro ponto, de que realmente a posição do Bernardo, a sua fala, é uma possibilidade, né? Essas situações são muito relativas, né? Tem várias facetas. Eu acho que chamar a USP de escravagista não é correto, né? Não é correto, não leva a nada, mas mais do que isso não é correto. Não tem nenhum líder revolucionário de extrema esquerda, nem na USP, não sei, mas na Química, não tem mesmo. Mas nós temos realmente muito saldo bom pela Química ter sido criada pelos 2 professores alemães que vieram fugidos do nazismo, né? Que nem eram químicos tão modernos, por sinal, mas realmente não adianta, eu acho que não é válido esperar uma coisa dessas, né? Tem umas facetas que eu acho que devem ser pontuadas, que é o professor Senise, por exemplo, que não era nada de esquerda, que era o chefe da Ana Rosa, ele fez o que estava ao alcance dele, é válido dizer. Por exemplo, ele era tão ético que, apesar de não ser de esquerda e tal, quando o Florestan Fernandes foi preso, ele foi lá visitar, como colega, assim, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, quer dizer, uma pessoa de postura ética. E ele fez o que pôde, né, dentro do que dava e da ideologia mesmo dele, ao adiar, eu acho que tem que levar em conta, foi adiado por anos a demissão da Ana Rosa, numa tentativa de preservar o emprego dela, caso ela voltasse. Isso é verdade. Então, a verdade é que a gente teve muito reitor fascista mesmo, que fez o ato institucional, isso é verdade, né? E era com isso que eles tinham que manejar a moda deles, de uma forma muito diplomática. E eu também só queria dizer, aí é um protesto mais eu não estava aqui no Brasil nesses anos, tá? É a versão, quer dizer, a versão e a visão que eu tenho. Mas em relação ao pedido de desculpas, eu discordo totalmente da hipocrisia. É uma palavra que não se aplica. Por quê? Porque as pessoas que batalharam para o pedido de desculpas são pessoas engajadas, pessoas de esquerda, pessoas totalmente contra o que aconteceu, e que não foi fácil chegar no resultado que chegou, com a homenagem, o monumento à Ana Rosa que nós temos lá na entrada da Química. Então, eu não acho justo chamar essas pessoas de hipócritas, porque elas trabalharam, até num momento posterior, podia dizer, isso é passado, não tem mais nada a ver, mas trabalharam para que fosse modificada aquela situação anterior e reconhecido o trabalho da Ana e tudo mais. Então, eu gostaria de dizer que, não é porque eu acho, é porque eu sei quem são as pessoas e o que fizeram, nada justo dizer que foi um ato de hipocrisia. E eu gostaria de terminar dizendo que eu realmente continuo tendo muita saudade da Ana Rosa.
Tinha uma sala do SNI, assim, ao lado da sala do reitor. E isso perdurou por muito tempo. Em alguns lugares, inclusive, havia a salinha ao lado do diretor da escola, não figurativamente. Tem um fulano que era da Polícia, do Exército, que ainda ficou lá no Instituto de Física até mais ou menos 86. Nós somos uma entidade que não teve perdas assim de gente que foi assim nível de professor, que foi morta. Tivemos muitos estudantes, mas eles mantinham gente lá dentro. O fulano, na verdade, não era nem contratado da USP, mas ele ficava na seção de alunos, né? Então, nem todo mundo é revolucionário que queira dar a sua própria vida para alguma coisa, né? Mas dizer que todo mundo na USP é escravagista, é hipócrita, Bernardo, vamos devagar com a Andor. Eu queria encerrar aqui esse momento, como a gente, não sei nem como que está a hora, mas eu acho que esse assunto, né, quando a gente fala que a ditadura não acabou, né, ela continuou de outras formas, isso faz com que esse assunto, essas feridas, ficam muito abertas, né, e são assuntos que tocam na gente de formas diferentes. Então, eu acho que a gente tem que aceitar que as pessoas entendem e recebem as questões de uma forma diferente. Eu acho que isso faz parte da diversidade, de como que cada um viveu, né? E assim eu me coloco no lugar do Bernardo como irmão, né? Porque você tá na luta tentando provar que a sua irmã foi sequestrada. Você não sabe se ela está viva ou se não está. E naquela luta tudo, de repente, ela é mandada embora por abandono de emprego. Então, é uma coisa que talvez seja imperdoável mesmo, né? Então, eu acho que faz parte. Mas eu queria acabar falando um pouco da Ana, do seu espírito vivo. Eu acho que a Ana, por todo mundo que eu escutei, que era amigo dela, gostava muito de uma festa. Era uma pessoa muito alegre, muito culta, mas não era arrogante. Ela era uma pessoa que gostava de dividir a sua cultura com todo mundo, e ela gostava de não ensinar de um jeito paternalista, né, mas de levar as pessoas a ter essa curiosidade pela vida, né, pelo teatro, pelo cinema, pela música. E eu espero que a gente encerre aqui tendo essa memória da Ana, de uma pessoa alegre, uma pessoa que foi muito inteira em tudo aquilo que ela fez, foi muito inteira, se dedicou demais, uma pessoa que eu não convivi com ela, mas eu tenho como se fosse uma amiga. Ela é parte de mim agora. E uma pessoa que ela gostaria que a gente celebrasse a vida dela. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aqui para celebrar a vida dela. Tem duas pessoas querendo falar ali, mas depois, quando a gente encerrar aqui, tem vinho aqui para quem quiser. Ela quer encerrar, tá? Quando as pessoas falarem, você encerra, tá bom? Leva o microfone. Bernardo, eu entendo o seu ressentimento. Inclusive, recentemente eu li um livro, né, de um autor que foi vítima do nazismo. Ele está na França agora. Eu, sinceramente, não me lembro o nome dele, mas ele faz uma defesa, né, do ressentimento, né? Ele faz uma defesa e ele coloca que existe uma questão muito grande de anacronismo, né? Quer dizer, você pede perdão hoje por um tempo que já foi, né? E nós sabemos muito bem que o contexto da USP, como foi durante a ditadura. Hoje tem uma comissão da verdade instalada dentro da USP, né? E, por exemplo, né, existia um reitor lá, que agora também me foge o nome, mas, curiosamente, ele foi produtor do João Gilberto,
né? E ele foi assim um dos mais ferozes lá dentro, que implantou um sistema de delação, né? Então, eu acho que existe, sim, uma questão de hipocrisia muito grande. É muito fácil hoje erguer monumentos, né? Mas eu acho que nada justifica também aquela demissão, essas vistas grossas ao contexto, né? Essa é uma coisa que eu gostaria de colocar. E a segunda é o seguinte: eu não li ainda Kadish, mas li Memórias de uma Guerra Suja, do Cláudio Guerra, né? E ele dá várias pistas a respeito. Ele cita, inclusive, a Ana Rosa Kuczynski. Eu gostaria de saber se você dialogou com esse livro e o que você acha. Eu quero dizer duas palavras que eu acho que tem que ser acrescentada, completando esse retrato da Ana Rosa. Uma você já falou, e a outra é a generosidade dela. Eu conheci a Ana Rosa e o Bernardo quando eu tinha 15 anos. Então, foi uma amizade muito antiga e muito marcante na minha vida. Muito do que aconteceu na minha vida se deve a Ana Rosa. Eu conheci meu marido por causa dela. Então, assim, integridade e generosidade são os traços mais marcantes dessa figura. É isso. Só queria falar, se vocês autorizam, nós fizemos uma videobiografia da Ana como atriz, baseado no livro do Bernardo. Agora nós vamos atualizar com o seu. Então, se vocês autorizarem para encerrar, a gente projetaria, que é a Fernandinha Azevedo, da Companhia do Kiwi, ela fez a vida da Ana em depoimentos das coisas que ela coletou do Bernardo, que foi uma homenagem que nós fizemos para ela. Então, quando encerrar, se a gente puder projetar uma coisa rapidinha e muito singela. Não. Eu vou falar. Obrigada, viu, gente, por ter vindo, por ter ficado aqui esse tempo. E agora a gente, vamos beber um vinho, vamos conversar e a gente fica um tempo aqui. Fala. Tchau. Tchau. Tchau.